Tá ouvindo? Ok. Então a gente sabe que o profeta Jeremias, né, foi colocado por Deus com o papel, né, de avisar, né, a nação, imagina, toda a nação da sentença que Deus já tinha dado por causa da rebeldia deles, né? Só que não é simplesmente, né, uma palavra, né, não é só uma palavra solta de sentença, né, que Deus iria determinar, né, todas as coisas, né, que deveria acontecer com eles, e todos os motivos, né, inclusive as intervenções ali de Jeremias, né, querendo, né, justificar ou querendo, né, questionando Deus. A gente vai ver que o próprio profeta, né, ele lembra que no início a gente viu que Jeremias tinha um apelido. Quem lembra aí? Tinha um apelido de o profeta chorão. Pessoal que está voltando aí, seja bem-vindo de novo. Não se esqueça de desligar o microfone, tá? E se não estiver ouvindo, é só comunicar aqui no chat ou pelo WhatsApp, que dá para eu observar aqui também, tá bom? Então tá. Então a gente lembra que Jeremias, né, a gente lá viu logo no início que ele era um profeta que ele era um pouco emotivo e inexperiente também. Ele era muito jovem, tá? Então ele não tinha tanta maturidade quanto outros profetas, né, já demonstraram, né, pela idade e pela circunstância que outros profetas profetizaram. No caso de Jeremias, ele era muito jovem, e ele era uma pessoa muito emotiva, e ele faz algumas intervenções sobre o que Deus fala e a resposta de Jeremias à palavra de Deus, né? São coisas muito interessantes que a gente tem como tirar bastante proveito, né, desses registros que nós temos aqui. Então, no capítulo 4, né, nós já vimos algumas coisas bem interessantes. Vou pegar aqui na Bíblia, que eu fiz algumas anotações. Aqui no capítulo 4, logo no início, a gente lembra que Deus, ele condiciona, lembra que ele condiciona a comunhão, né, com ele, a atitude do povo, a nossa atitude. Logo lá no início do capítulo 4, ele usa palavras, ó, se voltares, se removeres as tuas abominações, se jejuares, né, se jurares, na verdade, e ele vem condicionando. Aí ele fala, né, de livrar, dependendo, né, da condição, né, da escolha de cada pessoa. Deus sempre agiu dessa forma. Ele nunca foi absoluto em condenar ou salvar sem a nossa participação, a participação da pessoa, né, na atitude de obediência ou desobediência, né? E o que nós vimos outras coisas interessantes também. Foi a queixa de Jeremias lá no versículo 10. Ele falou assim, então disse, Senhor Deus, verdadeiramente, ó, enganaste este povo e a Jerusalém, dizendo, ó, tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Né, Jeremias, né, ele vem achando que Deus, vem dizendo aqui que Deus tinha enganado o povo, né? Que, na verdade, quem estava enganando o povo, o próprio Jeremias chegou a essa conclusão, que nós vimos lá para frente. O próprio Jeremias, depois, ele falou, né, sobre os falsos profetas que diziam paz, paz, enquanto não há paz, porque Deus já tinha prometido castigo. Então, o próprio Jeremias percebeu que a queixa que ele fez aqui, né, não fazia sentido. E é interessante que a Bíblia, ela não exclui, né, a parte humana, né, dos homens que foram usados, né, pelo Espírito de Deus
Homens cheios do Espírito Santo, revelando coisas da parte de Deus, né? Mas Deus não exclui, entendeu? A parte humana do processo, né? Aí as queixas de Jeremias, nós vamos ver lá para frente. Inclusive, as queixas que Jeremias apresenta, se a gente for ver, são as mesmas queixas de muitas pessoas hoje, tanto incrédulos quanto, né, vamos dizer assim, crentes, né, pessoas que conhecem o Senhor, às vezes em situações difíceis, né, de poder compreender nessa vida, algumas certas injustiças, né, que sempre aconteceram, né, e aí as pessoas às vezes chegam a questionar Deus de alguma forma, tá? Só que Jeremias também, ele apresentou essas queixas, e é interessante, a gente vai chegar lá, né, se Deus permitir, a gente vai ver a resposta de Deus, que eu acho que é mais interessante do que as queixas do profeta. Agora, seguindo no capítulo 4 ainda, eu destaquei também no versículo 14, que fala assim a palavra: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, né, para que sejais salvas. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Aí. E o que a gente viu, né, na semana passada, é que é justamente isso. As nossas ações são fruto dos nossos pensamentos. E o que é que forma o nosso pensamento? Tudo que a gente vê no dia a dia, né? Que a gente vê, lê, ouve, e tudo que a gente tem contato, vamos dizer assim, é o que vai preencher a nossa mente. Entendeu? E a mente daquelas pessoas estavam cheias né, de coisas de adultério, né, de idolatria, né, cheio de coisas perversas, cheio de coisas de iníquas. E o resultado, nós vimos, né, que, na prática, né, era um povo que tinha se desviado terrivelmente. E Deus fala claramente, né, que eles deveriam deixar de hospedar maus pensamentos. E a gente, hoje, mesmo a gente sendo cristão, a gente sendo, né, buscando fidelidade, obediência a Deus, se a gente se descuidar, a gente vai estar deixando entrar nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, coisas que não agradam ao Senhor. Né? Documentários e reportagens sangrentas, ou então programas que só geram revolta, né? Você fica com o espírito revoltado, e isso vai alimentando o nosso coração. Isso faz com que a gente não tenha obras frutíferas para o Senhor, né? Se a gente deixar hospedar esses maus pensamentos. Interessante como a gente falou, né? De hospedar. Hospedar, às vezes, maus pensamentos podem passar, mas a gente não deixa esses maus pensamentos tomar conta da gente. E quando ele fala de hospedar, é que você, na linguagem de hoje, você dá o lugar para que fique a coisa, né, ruim. Eu destaquei também lá no versículo 22, ainda do capítulo 4 de Jeremias, quando diz assim, ó, deveras o meu povo está louco e não me conhece, são filhos nécios, né, e não inteligentes, são sábios para o mal e não sabem fazer o bem. É mais ou menos o que o cenário que a gente está observando hoje também, né, de novo. Né, pessoas nécias, né, sem conhecimento ou de pouco conhecimento, principalmente das coisas do Senhor, e já não conhecem a Deus. E Deus fala que a pessoa que não conhece Ele, ele usa adjetivo de louco. Né? O estado da pessoa é de extrema loucura. A minha esposa já estagiou em hospital
né, de vários tipos, que ela estava fazendo a formação, né, de enfermagem, e obrigatoriamente ela teve que, né, ter horas de experiência em um hospital psiquiátrico. E é triste. A gente até brinca, né, com essa questão de hospício, essas coisas, tem muita piada nesses lugares, mas não sei se os irmãos já tiveram num lugar assim para ver o estado daquelas pessoas, daqueles pacientes. São seres humanos, são pessoas mais impossibilitadas de viver em sociedade, impossibilitadas até de viver no seio da sua própria família. Muitos daqueles doentes mentais não reconhecem nem os pais. E Deus justamente olha para alguém que não reconhece a palavra dele, não reconhece a ele, como loucos. Ele está falando aqui no versículo 22. O meu povo está louco, ou seja, desprovido de razão, uma disposição mental reprovável ou degradada. Pesado, né? Mas é assim que as pessoas se encontram quando não reconhecem a importância da palavra de Deus, nem conhecem ao próprio Senhor. Então, todo cuidado, que a gente não deve se descuidar. Agora vamos prosseguir com o estudo, né, do 27 em diante, para a gente terminar o capítulo 4 e entrar no capítulo 5, ok? Então, vou fazer a leitura, vou acompanhar, eu estou aqui na Bíblia, eu vou acompanhar aqui na tela também para facilitar para a gente. Eu vou ler até o final do capítulo 4 mesmo, do 27, vai até 30, vai até o 31. Então, vamos acompanhar aqui na tela, tem a leitura, mas se os irmãos preferirem acompanhar na Bíblia, ok. Então, 27 diante diz assim: pois assim diz o Senhor, né, toda a terra será assolada, porém não consumirei de todo, não a consumirei de todo. 28, por isso a terra pranteará e os céus acima se enegrecerão, né, se ficará escuro, né, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Diferente de outras situações onde Deus se arrependeu, né, de trazer o mal, mas por causa, né, da promessa que ele tinha feito e também da reação em determinadas circunstâncias, né, de alguns remanescentes. Mas no caso aqui, Deus fala que não vai tirar a mão. Versículo 28 nós lemos, e 29. O clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fogem todas as cidades, entram, né, pelas selvas e sobem pelos penhascos, todas as cidades ficam desamparadas, e já ninguém habita nelas. Uma coisa terrível. A consequência, né, da transgressão. 30. Agora, pois, assolada, ó assolada, por que fazes assim, e te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alarga os olhos com pinturas? Se debalde te fazes bela, debalde é praticamente assim, em vão, né, vamos dizer assim. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Interessante essa questão aqui dos adornos, né? Que as pessoas carnais, elas se preocupam mais com o quê, né? Em ter um espírito contrito, obediente, né? Com o fruto do espírito. Ou a pessoa procura, né, uma aparência externa para chamar a atenção de outras pessoas e às vezes chamar a atenção de maneira indevida, como é o caso aqui. Aqui ele fala de vestimentos chamativos, né? Escarlata é aquele vermelho vivo, né, que chama a atenção para, né, para outras coisas, e fala de adornos, né? Paulo fala isso no Novo Testamento também, né? Sobre as mulheres piedosas, elas não devem chamar a atenção das pessoas por causa dos frisados dos cabelos e, né, dos adornos, mas, né, se for chamar a atenção, deve ser pelo seu comportamento piedoso, né, cheio de, né, de temor ao Senhor, né, com reverência.
e fala de coisas espirituais, né? Uma atitude, né, agradável ao Senhor, né, do comportamento conforme o caráter de Deus, e é isso que deve chamar a atenção. E no caso das pessoas carnais que se desviam, elas buscam chamar a atenção através de coisas carnais e com outros motivos, né? Porque ele fala aqui, né, como fala de amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida, porque fala que a pessoa está se adornando como uma meretriz, né, como uma prostituta. Irmãos, Deus usa palavras fortes, a gente não tem como, né, cortar as palavras que o próprio Senhor colocou. Ele coloca dessa forma. Outra coisa interessante aqui, no versículo 30, é o meio, a maneira, né? Onde os irmãos acham que as mulheres aqui aprenderam a alargar os olhos com pinturas. Hoje está na moda aí de novo, né? As meninas estão passando um lápis assim, preto, que estica o olho até aqui assim. Né? Onde eles aprenderam isso? Se não no Egito. É muito comum ver as mulheres egípcias, né, com aquela. Os homens também, tá? E hoje só as mulheres estão fazendo. Naquela época os homens também botavam uma coisa preta assim e alargavam os olhos assim. É uma coisa que chama a atenção, né, de uma maneira carnal das pessoas. E aí Deus coloca isso aqui, né, na, na demonstração dele, na exortação dele. E a gente percebe também, irmãos, que para muitas pessoas hoje, algumas coisas podem ser bobagem. Isso é bobagem. Bobagem. Acho que Deus... Imagina, o eterno Deus que criou o universo, o céu e a terra, e vai ligar para uma coisinha que está no olho. Tá aqui. Ele falou que se irou contra essas coisas. Né? Que ele não via isso como algo proveitoso. Né? Deus chamou a atenção para isso, não foi a gente. Então a gente fica aí, né? Para a gente poder perceber essas coisas. Que às vezes a gente acha, isso é bobagem. Bobagem, tudo é bobagem. Não, tem muitas coisas que é no detalhe onde é exposto, né, as coisas mais profundas da alma. E Deus coloca aqui, versículo 30, vamos 31 em diante. Ele diz assim, pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como das primípara. Primípara é a mulher que vai dar à luz pela primeira vez. Né, segundo o entendimento já antigo, né, geralmente o primeiro parto, né, de maneira geral, é o mais complicado, né? Que a mulher ainda não tem a passagem, não tem a estrutura já, e a mulher, ela não, né, a estrutura dela, talvez, né, no primeiro filho seja um pouco mais complicada, não tem experiência, e aqui é colocado como se fosse algo mais duro de ter que suportar, a primípara, em suas dores. Estou lendo aqui, versículo 31. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. É coisa incrível. Ela é como se fosse uma mulher que se enfeitou para tentar seduzir aquele que estaria vindo para tirar-lhe a vida. Olha a mente da pessoa desprovida das coisas do Senhor. Tá vendo uma pessoa tirar a tua vida, aí tu se enfeita para se entregar para ela, aí quando vê que você vai morrer, e você ainda fica assustado. Tu vê. Por isso que Deus lá atrás falou, meu povo está louco. E assim a gente termina o capítulo 31, né? E praticamente, aqui nesse finalzinho que a gente viu no capítulo 4,
né? Jeremias ele fica estarrecido com a abrangência do juízo vindouro, né, que será tão devastador, né, que o seu resultado é comparado à condição, né, do mundo antes da criação. Lembra lá do versículo 23? Não sei se vocês lembram. Olha o que diz, ó, versículo 23. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, né, para os céus e não tinham luz. Lembra lá em Gênesis, capítulo 1? A terra era o quê? Sem forma e vazia. E a primeira coisa que Deus fez, ele falou que haja luz, e houve luz. Agora, Deus olha para o estado do povo dele, e o povo dele estava tão degradado que parecia a terra antes da criação, sem forma, vazia, inútil. É pesado, né, irmão? Mas foi Deus que colocou dessa forma. Versículo 23, ó, olhei para a terra, e ele viu uma coisa totalmente disforme. Imagina como está nos dias de hoje também. Qual é a forma que Deus está encontrando as pessoas hoje? E aí, ainda no capítulo 4, nós vimos que, mesmo no final, na hora final da destruição, alguns tentarão aplacar, né, evitar a ira dos inimigos, tentando seduzi-los, como se fosse uma prostituta. Deus utilizou essa figura aqui da prostituta. Não necessariamente uma coisa literal, né, que as mulheres estavam querendo seduzir aqueles que iam, né, tirar-lhe a vida, assim, de forma literal, mas o povo de Deus se envolvendo, né, com um povo, né, com um povo perverso, a fim de seduzir aquele povo e evitar aplacar a ira deles. É como se isso fosse possível, né? Aplacar a ira de Deus e o que Deus tinha determinado. Então, o capítulo 4, ele dá esse panorama para a gente, sim, né? Muita coisa interessante que a gente ainda pode aprender. É claro que eu não esgotei aqui, né, tudo que o capítulo 4, né, pode apresentar para a gente. Tem muita coisa interessante, mas a gente fica aí, um resumo bem legal. Tá, agora a gente pode entrar no capítulo 5, né? Algum irmão se tiver algum comentário para fazer, fica à vontade que eu vou tomar um gole de água. Capítulo 5. Vou mudar aqui também. Vamos lá, irmãos. Capítulo 5. A gente vai fazendo a leitura e já fazendo alguns comentários, algumas observações. Ok? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura. Vou fazer a leitura aqui logo do versículo 1 e 2 e já vou fazendo algumas observações importantes e a gente vai prosseguindo assim na leitura. Ok? Então, vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim: Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças e vê se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Olha que desafio, hein, que Deus fez para Jeremias. Vai lá, Jeremias, acha alguém. Versículo 2. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falsamente, né? Juram falso. E era assim que Deus estava vendo. Acho que Deus não viu o coração das pessoas, né? E Jeremias, ele, como eu falei aqui, ele foi desafiado a encontrar um homem justo entre o povo. Deus fez isso também em Sodoma, lembra? Como quando Ló foi tentar interceder pela cidade, Deus fez um desafio assim também. Vai lá, acha alguém aí, livre.
Tomara, irmãos, que a geração que a gente está vivendo hoje não aconteçam coisas assim, de você olhar, né, para uma cidade e não achar mais ninguém. Não achar mais ninguém que acha importante, né, isso que nós estamos fazendo aqui, né, buscando na palavra do Senhor, né, entender, aprender as coisas que vêm da fonte verdadeira, né, disponibilizando, né, tempo nossa atenção para as coisas de Deus, né? Tomara que não seja somente aqui num dia de estudo, né? Todo dia os irmãos devem ter, né? Os dias de hoje chamam de devocional, né? Um momento que você separa para se dedicar à leitura, ao estudo, mas independente de nome, é importante a gente ter um momento nosso nosso momento íntimo, de pegar as escrituras, de fazer uma leitura se colocando ali, né, como a pessoa que está recebendo a mensagem, como aquela mensagem fosse para você. Você está aprendendo do Senhor, né, um momento seu íntimo ali com a palavra. Todo dia a gente precisa, né, disso. A gente não come pão todo dia, né? Se bem que tem pessoa aí evitando glúten, né? Aí come outras coisas. Mas, falando sério, a gente não se alimenta de alimento, né, físico todo dia, para a gente poder conseguir manter o nosso corpo vivo. A gente também precisa, né, nos alimentar espiritualmente. Quando? Quarta-feira? Domingo? Somente? Não, todos os dias a gente precisa ter um momento. Às vezes a pessoa não tem realmente muito tempo livre todos os dias, né? Mas mesmo que não seja tanto tempo, mas tem que ser um tempo de qualidade, né? Um tempo que a gente tem toda a atenção ali para meditar, e isso que vai nos manter espiritualmente vivos, tá? Se Deus fizer um desafio desse na nossa geração, né, quem sabe ele pode nos encontrar. Então, o objetivo é esse. E aí, fazer a leitura agora do versículo 3 ao 6, aqui de Jeremias capítulo 5. Aí vem Jeremias falando: Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atenta aos teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu. Consumiste-os e não quiseram receber a disciplina. Endureceram o rosto mais do que uma rocha. Não quiseram voltar. 4. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito, né, do seu Deus. 5. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará. O leopardo estará à espreita das suas cidades. Qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias, né? As suas... perfídia é quando a pessoa não é fiel, as suas infidelidades, vamos dizer assim. Pérfido é uma pessoa enganadora e desleal. Então, o engano, a deslealdade deles, né, era de consequência inevitável, trágica consequência inevitável. Mas o que nós vemos aqui, para chamar a atenção, né, o que Jeremias constatou é tipo assim: primeiro ele foi nas pessoas mais simples e viu que estavam todas corrompidas. Aí ele pensou, poxa, essas pessoas mais simples, elas não têm muito entendimento, elas são facilmente enganadas, então eu vou, né, nas outras pessoas, nos grandes. Os grandes são o quê? São aquelas pessoas que têm mais condições, têm poder, têm influência, têm, né, inteligência, vamos dizer assim, né, porque tem a questão
de, de ter acesso à escritura, de ter acesso à cultura, essas coisas. Então eu vou nos grandes. E chegou lá nos grandes, o que Jeremias viu? Dava tudo do mesmo jeito. Por isso que ele falou, né? Não, ninguém vai escapar disso, porque está tudo corrompido. Todos se corromperam, tanto pobres como ricos, tanto grandes como pequenos. Essa foi a constatação na prática que Jeremias fez. Novamente eu comento, né? Tomara que nos nossos dias não chegue a esse ponto, porque se a gente olhar, a gente não é mais criança, se a gente olhar, né, desde a nossa infância até hoje e traçar um gráfico, a gente vai ver que as coisas não estão melhorando em questões espirituais. O respeito aos pais, aos mais velhos, que é uma coisa do caráter de Deus, está caindo. A violência, né, desmedida, ela também está subindo. Como lá em Romanos descreve, né, a situação das pessoas e vem colocando pessoas como sem afeição natural. Lembra que Paulo fala em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante, ele vem colocando como está a disposição mental das pessoas que se afastam do Senhor. Então, Jeremias, ele vem constatando praticamente a mesma coisa aqui, também no capítulo 5. E detalhe, desde, né, dos pequenos até os grandes, todos eles tinham se corrompido. Agora, fazer a leitura do 7 ao 9. Versículo 7. Diz assim: Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixaram a mim e juraram pelos que não são deuses. Depois de eu os ter fartado, adulteraram em casa de meretrizes e se ajuntaram em bandos. 8. Como garanhões bem fartos, correm de um lado para o outro, cada um rinchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor? Ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruí-a, porém, não de todo. Tirai-lhes as gavinhas, porque não são do Senhor. Agora o 11. Vou fazer só um comentário aqui até o 9, para depois a gente continuar, para não perder aqui o entendimento desse pedaço que a gente viu aqui do 7 ao 9. Tá? E aí Deus fala, né? Como que ele perdoaria aquelas pessoas que tinham praticamente abandonado o Senhor e se entregado, né, de vez à idolatria e às práticas, né, de coisas impuras. E aí, né, é clara a relação direta que a gente pode observar, né, da pessoa ao abandonar o Senhor, praticamente elas estão entregues, né, às coisas carnais, como sensualidade e coisas, né, que envolvem desejos, né, carnais e não as coisas que envolvem o fruto do Espírito, né, que tem a ver com a questão do caráter que Deus apresenta, que é uma coisa totalmente diferente, uma disposição mental diferente e que vai envolver atitudes diferentes também, né? E quando Deus olhou para a sociedade, para o próprio povo dele como um todo, todos eles tinham se corrompido e se entregue, né, a essas coisas carnais e tinham abandonado as instruções das coisas que envolvia o caráter de Deus, a obediência, as coisas, né, que Deus exige até hoje, né, de todos aqueles que os buscam. Porque, bem lembrado, se a gente olhar lá no Novo Testamento, né, quando Jesus ele apresentou, né, ali as características do servo, né, do cidadão do reino dos céus, o que Jesus exaltou ali como o perfil do servo de Deus? Ele vai destacar justamente as coisas que Deus estava
Deus estava procurando no povo dele aqui na época de Jeremias. O que Jesus descreve lá no Sermão do Monte era o que Deus exigia deles aqui também. E eles já tinham condições de seguir o caminho correto, mesmo debaixo da lei. Porque a lei apontava justamente para, essa retidão que Deus pedia. A lei também, mesmo que de forma ainda primitiva, ela apontava para uma ideia de santificação, né? E Deus não estava mais encontrando essas características nele, porque eles não observavam a lei e se entregaram à idolatria, à sensualidade, e Deus estava justamente expondo essas questões diante dele. Aí no versículo 10, que ele diz assim, subi aos terraços da vinha, destruía, porém, não de todo, tirai-lhes as gavinhas, porque não são no Senhor. A videira infrutífera plantada por Deus, ela será secada, praticamente. Ele coloca algo que ele já tinha falado no capítulo 2. Lá no capítulo 2, como a gente já viu, se eu não me engano, no versículo 21, no capítulo 2, 21, diz assim, eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornastes para mim uma planta, degenerada, como de vide brava, ou seja, uma planta infrutífera. Ou seja, Deus plantou, quando Deus plantou, ele plantou. E ele plantou corretamente, algo perfeito, algo frutífero. E agora, eles estavam se demonstrando como algo totalmente infrutífero. E o que nós vimos lá no versículo 10, demonstra, com outras palavras, essa mesma situação. Que Deus tinha feito, Deus levantou Israel de maneira perfeita. Eles poderiam dar muitos frutos. E eles tinham se tornado uma vide inútil. Forte isso, né? Aí, prosseguindo a leitura, a gente viu 12. Negaram ao Senhor e disseram, não é ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Olha o que eles estavam imaginando. Eles sabiam que estavam praticando todo o mal diante do Senhor, e mesmo assim, eles se convenceram de que se não tinha acontecido nada até então, eles praticavam toda abominação, e nada tinha acontecido até então eles imaginavam que ia continuar dessa forma. Eles negaram ao Senhor, e dizendo, não é ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não tem muita gente que pensa assim hoje? Poxa, já cometi tanto mal e nada me aconteceu, então a pessoa se engana, então nem precisa falar, proferir essas palavras aqui. Às vezes a pessoa pensa no seu próprio íntimo, que nada vai acontecer. Ela pode sim continuar errando, pode. Era o que o povo estava pensando aqui. Não sobrevirá, não veremos espada nem fome. É isso que eles colocaram na cabeça, se convenceram, de que Deus não ia considerar a rebeldia deles. 13. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças, se cumprirão contra quem? Aqui, contra eles mesmos. Às vezes o profeta ficava amedrontando as pessoas, que não pensavam conforme eles queriam. Imagine alguém falando,
né, com os profetas que eles estavam errados. E eles levantavam, não, eis que diz o Senhor que vai acontecer, aí falava um montão de coisa ruim. Ainda bem que hoje não acontece mais isso, né, gente? Falsos profetas botando medo nos ouvintes para conseguirem alguma coisa em troca. Então, era o que estava acontecendo. Então, o próprio Deus falou que esses profetas, eles não passavam de vento. Ou seja, vaidade. Lembra que Salomão falava, né? Que correr atrás do vento era o quê? A vaidade. Então, eram profetas vaidosos. Estavam ali só para poder, né, serem, né, vistos como algo importante. E profetizavam ameaças àqueles que se levantavam contra a atitude errada deles. E o próprio Deus diz, ó, as ameaças que vocês fazem é o que vai acontecer com vocês. Bem didático, né, isso, né? Deus, ele sabe muito bem lidar com essas questões. Aí, versículo 14. Porquanto assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Caramba, cara, viu? Deus falando que as palavras dele, né, na boca do profeta mesmo, de verdade, que estava falando da parte de Deus, as palavras de Deus seriam como fogo que consumiriam, né, aquelas pessoas desobedientes como se elas fossem a lenha a ser queimada, né? Então, o próprio Deus, ele coloca, né, de uma forma bem dura a consequência, né, para essas pessoas desordeiras. Seja bem-vinda, irmã Sandra. Só pediria para a senhora desligar o microfone. Ok. Tá bom? Para que a gente se concentre e não tenha interferência aqui na transmissão. Aí depois, se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, comentar, fica à vontade. Tá bom? Então, a gente está aqui em Jeremias, capítulo 5, né, fazendo as abordagens aqui de cada versículo. Agora, no versículo 15, olha que interessante, ele diz assim, ó, eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que fala. É interessante isso, sabe por quê? Porque Deus, quando Deus ele falou isso aqui, que ele ia fazer, ele já estava cumprindo uma promessa. A gente sabe que Deus sempre cumpre as promessas dele, não é verdade? E essa sentença que Deus está trazendo aqui, né, no versículo 15, né? Isso. Essa ameaça que Deus coloca aqui, essa sentença, na verdade, ele está cumprindo uma promessa que ele já tinha feito na lei, na própria lei. Em Deuteronômio, capítulo 28, eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos. Quem tiver com a Bíblia aí pode abrir, para poder acompanhar. Deuteronômio, capítulo 28. Lembra que nós acabamos de ler no versículo 15. Né? Aqui. Versículo 15 de Jeremias, capítulo 5. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignorais e não entendes o que ele fala. E aí, no versículo 16 e 17, ele vai continuar falando sobre essa mesma sentença, que já é uma promessa que ele cumpre, né, de Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 47, diz assim, ó, porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade. Ou seja, se não servires ao Senhor teu Deus com alegria e com bondade de coração, não obstante a abundância de tudo, assim como fome, com sede e com nudez e com falta de tudo,
servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que haja destruído. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, como voo impetuoso de águia, nação cuja língua não entenderás, cujo feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se empiedará, ou seja, não terá piedade do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejais destruído. E não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem em cris das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que haja de tudo consumido. E aí, Deus já tinha falado isso na lei, nós vimos esse registro de Deuteronômio, e agora Deus aplica a sentença da promessa que ele já tinha feito, se o povo não seguisse ao Senhor de todo o seu coração e de bom grado. E aqui ele vai e aplica. Tanto é que se a gente lê o versículo 16, 17, ele fala, sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Comerão da tua saga é a colheita, né? E do teu pão. Os teus filhos e as tuas filhas comerão as tuas ovelhas e teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Tá vendo? Confiando. Lembra que tem uma passagem que diz, se um senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E aqui a gente tem justamente isso, né? Serão... e com espada derrubarão as tuas cidades fortificadas, em quem confias. A gente não adianta a gente ter toda a proteção externa como coisas que a gente poderia depositar confiança em comportamentos externos. Eu estou colocando aqui, né, nem em questão de coisas físicas, né, de fechar a porta com trancas, assim, eu estou falando até de coisas mais espirituais. Às vezes a gente se acha tão protegido espiritualmente que, tipo assim, poxa, eu já sei tanta coisa da palavra de Deus que nada é capaz, né, de abalar a minha conduta diante do Senhor. E porque eu faço isso, eu faço aquilo, ou seja, está colocando a confiança em coisas, né, externas e não no próprio Senhor. E confiar em coisas externas, né, até nesse sentido que Deus coloca aqui na palavra, no caso específico deles, de cidades fortificadas, porque nesse tempo aqui, a comunhão com Deus envolvia, né, o povo conseguir superar, né, invasões de inimigos. A própria história de Israel mostra, né, que quando Israel estava do lado do Senhor, ele conseguia se sobrepor até sobre povos mais fortes. Ele conseguia vencer. Tem até a história de Davi derrotando Golias, porque era segundo o coração de Deus. E a gente sabe que essa questão de ser mais forte do que outras nações tinha a ver com a fidelidade com Deus. E eles trocaram essa fidelidade com Deus a muros e cidades fortificadas com sentinelas, com armamento, com milícias, essas coisas. Eles trocaram, né, a segurança, vamos dizer assim, militar, no caso deles, que Deus dava, né, por coisas físicas. E a gente também pode aplicar isso, como eu coloquei antes, de forma espiritual. É interessante fazer essas aplicações. Estavam confiando, né, em coisas que não eram, né, diretamente do Senhor. Então a gente viu versículo 17 e 18. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Interessante o versículo 18, que Deus, ele reafirma a promessa de que Israel não seria totalmente destruída.
A gente já viu isso lá no capítulo 4, no versículo 27, ele já tinha falado sobre isso. No versículo 27 do capítulo anterior, ele já tinha dito assim, ó, pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Deus já tinha prometido não exterminar toda Israel de uma vez por todas. Por que será, hein? A misericórdia dele já estava, né, já estava determinada mesmo até junto com a sentença. Porque Deus não destruiria Israel de todo? Porque ele tinha uma outra promessa superior, que é a vinda do Messias. Se Deus exterminasse Israel de todo, ele nem cumpriria a promessa que ele tinha feito a Abraão. E mesmo antes de Abraão, Deus já tinha o plano dele, de separar um povo e desse povo, né, vir o Messias. Então, por mais que o povo tenha se desviado, ele ainda preservou por causa da promessa dele, não por causa do povo. Entendeu? Então, seguindo aqui com a leitura. Versículo 19. Quando disserem, por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas? Então lhes responderá, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Olha que interessante. É uma resposta óbvia para uma pergunta tola. Olha a pergunta deles. Por que nos fez o Senhor, nosso Deus, todas essas coisas, né? Todas essas, né, todos esses castigos, né, que Deus estava colocando diante deles. Então, né, Deus vai responder, ó, como que vocês me deixaram e serviram a deuses estranhos, né, na vossa terra, então assim servireis a estranhos, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Ou seja, se vocês me abandonaram para seguir estranhos, então agora vocês serão servos de estranhos. Aí, que legal. Não é isso que vocês querem? Se vocês fossem os meus servos, vocês já viram como que eu trato os meus servos, como filhos. Só que vocês preferiram servir a estranhos. E agora vocês vão ver como esses estranhos vão tratar vocês. Como escravos. Da pior forma. Bem didático o Senhor, né? Pessoal, finalzinho do capítulo 5, já são 9:02. Vamos respeitar o horário que a gente determinou. Eu sei que dá vontade, né, da gente dar uma esticadinha, dá muita vontade, mas a gente precisa respeitar, né, o horário. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai finalizar aqui o capítulo 5 direitinho, né, sem correria, e a gente já entra no capítulo 6, ok? Lembrando, né, que a aula que nós estamos fazendo aqui por esse sistema, esse aqui também, ela está sendo gravada, até vou ver aqui como é que vai ser para ele passar lá para a nossa lista junto com as outras. Mas tudo que a gente está fazendo aqui está sendo gravado, tá bom? Então, eu agradeço a atenção dos irmãos, vamos encerrar, né, o estudo com uma oração de agradecimento ao Senhor. E se tiver alguém aí ainda respirando, pode ligar a câmera, falar alguma coisa, dar um oi para os irmãos que participaram. Jefferson tá vivo, tá ok. Firme e forte aqui. Firme e forte aqui. Ótimo estudo, Vitão. Ótimo estudo, Vitão. Isso aí. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite, ó, Gabriel. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Jeff. Uma ótima semana a todos aí. Valeu, Brunão. Boa noite, vamos oração. Brunão, vamos Vou oração. mostrar, seu Vitor. Eu queria a gravação depois, Vitor. Oi, Sandra. A Sandra está falando da gravação aí, ó, Vitor. Eu cheguei tarde. Estava fazendo. Sandra, o Vitor disponibiliza no nosso grupo o link depois, né, Vitor? O Brunão, desliga o seu microfone aí, porque você tem um sistema de som poderoso na sua casa, a gente está tendo retorno.
Obrigado. Irmã Sandra, a gente grava esses estudos e aí a gente disponibiliza, tem um canal no YouTube que fica gravado essas aulas. Depois que terminar aqui, eu vou colocar o link lá desse canal do YouTube, que lá tem todas as aulas que a gente já fez, para poder, se quiser acompanhar a parte que perdeu, tá bom? Então vamos encerrar aqui com uma oração, vou fazer uma oração para a gente agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos. Já são 9h04 e vamos encerrar. Oremos, então. Ó bondoso Deus e eterno Pai, obrigado, Pai, por este momento que tivemos, né, debruçados sobre a sua palavra, observando o que o Senhor providenciou, Pai, para que nós adquiríssemos entendimento e sabedoria que vem do Senhor. Nós entendemos e somos gratos, né, pelo esse privilégio de termos sido alcançados, Pai, pelo seu Evangelho. Né, reconhecemos que é mérito seu, Pai, da sua misericórdia, né, tudo isso que tem acontecido, e os nossos corações agora, Pai, terem sido preenchidos, Pai, pelo poder da tua palavra, através do Evangelho do seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós nos esforçamos, Pai, em ter esses momentos aqui, por mais que sejam breves, nós reconhecemos que são importantes, Pai, porque são eles que nos alimentam, né, para a verdadeira vida que está oculta no Senhor. E por isso nós nos esforçamos e te pedimos, Pai, primeiramente perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, né, por favor nos perdoa conforme nós também temos perdoados aquele que nos tem ofendido. Pai, livra-nos das tentações e de todas as coisas que esse mundo apresenta, que tira, Pai, nos tira, né, do foco que o Senhor colocou através, né, da tua palavra. Permaneça, Pai, com todos os irmãos, com todos aqueles que te buscam, né, de coração, e que a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo não seja em vão na vida de cada um de nós, na vida de cada um que te busca, Pai, em espírito e em verdade. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Até semana, se Deus permitir. Amém. Mesmo horário, vou disponibilizar o link e a gente vai ver se agrega. Brasil. Amém. Valeu, Vitão. A todos os meus amados, obrigado. Boa noite a todos aí. Amém. Sempre bom, Vitão. Tamo junto. Boa noite a todos, irmãos. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite. Valeu, Brunão, Falou, Luciano, obrigado, todo Vitão. mundo. Boa noite. Boa noite.